Olá, meus amados, graça e paz a todos. Seja bem-vindo a mais um momento, a Bíblia em sua casa, leitura bíblica em um ano. Vem pra cá conosco. Uau, eu tenho o privilégio hoje de caminhar com você novamente, agora em 2 Crônicas, capítulo 1. E o texto de 2 Crônicas, capítulo 1, é uma convocação do rei Salomão, chamando todo o povo, a um momento ímpar, um momento de adoração, um momento de sacrifício. Eu gosto muito porque Salomão era bem assim, exagerado até nos sacrifícios. Olha o que diz esse texto de 2 Crônica, do capítulo 1, aonde ele vai chamando o povo, é tão animado, ele está cheio de motivação, empolgado, e o povo vai junto. Diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu no seu reino, e o Senhor Deus estava com ele, e muito o engrandeceu as bênçãos de Deus. Meu Deus, riqueza, prosperidade. A Bíblia vai dizer que nesse tempo o povo era tão próspero que cada um sentava na frente das suas casas, embaixo das suas vinhas, e era muita prosperidade, porque a vinha fala de prosperidade. E olha só o que diz o versículo 2: Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000, aos de 100, aos juízes e a todos os chefes em todo Israel. Olha a eficácia do reino de Salomão. Ele tem os capitães de 1000, os de 100, ele tem os juízes e ele tem todo Israel, e ele tem uma eficiência na comunicação para convocar esse povo. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, mas ele sabia como lidar com essa questão de mídia. Ele tinha uma mídia bem elaborada aí, ele tinha um propósito certo, e Deus gosta dessas coisas bem organizadas. Então olha só, o versículo 3 diz: e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Olha só, o versículo 5, mais o altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão, isso aqui é tremendo, olha, Salomão ofereceu ali sacrifícios ao Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro, e ofereceu 1000 holocaustos. Meu Deus! Quanto trabalho para oferecer 1000 holocaustos. Esse Salomão era um rei extravagante na hora de adorar. Na realidade, ele era extravagante quase que em tudo, até quando era para pecar, né? Ele diz que ele botou logo 1000 mulheres ali. Então, o homem era intenso em tudo que fazia. Eu tiro de lição para nós essa experiência aqui, onde ele diz: vamos fazer o melhor para Deus, vamos ser excelente na adoração, na busca, na intensidade. Tudo que formos fazer para Deus a um preço e um nível muito, muito elevado. Esse é o nosso Salomão. Agora pula aí comigo para um outro livro que é bem o contraste disso, Zacarias, aonde ele vai estar no capítulo 14, fazendo algumas profecias futuras. Essa daqui, no capítulo 14, tem algumas coisas assim que a gente precisa ir comendo como quem come um peixe, né? Tirando as espinhas devagar. Então nós não teríamos tempo suficiente para detalharmos o que diz o capítulo 14, até porque alguns escritores, comentaristas dizem que essas predileções aqui, profecias, elas contam para o futuro. Alguns dizem não, era para aquela época, mas ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor em que o seu despojo será repartido dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntei todas as nações para a batalha. Alguns dizem que é aquela batalha do Armagedon, ali no Monte das Oliveiras, onde vai fender-se, abrir ali aquele caminho em direção ao templo, junto à própria porta dourada, que eles dizem que essa porta dourada está ali, é por onde Jesus entraria novamente pela construção do templo,
e o retorno dele. Alguns mencionam isso, aí algumas pessoas questionam, dizem, mas a Porta Dourada lá tem um cemitério na frente, como que seria isso? Porque um judeu, dizem que construíram de propósito esse cemitério aí para justamente Jesus não passar, eles sabem da volta de Jesus, então tem todos esses comentários, mas eles esquecem que essa volta de Jesus, ele vem pelos ares, e alguns dizem que essa batalha vai acontecer, inclusive, ele diz aqui, olha só, então o Senhor, versículo 3, sairá e lutará contra as nações, ou seja, o próprio Cristo virá em socorro a Jerusalém, a Israel, que está sitiada, cercada com todas as nações. E você sabe que tem algo a ver, né? As nações inteiras hoje focam. Você vê aí as guerras, os conflitos todos contra Israel. Então, provável que tem algo a ver com isso tudo. E diz assim, metade da cidade será levada para o cativeiro. Então o Senhor se levantará e lutará contra as nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido, aquilo que eu te falei aqui, né? Do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale entre os montes, porque esse vale chegará até Azal, é um caminho de saída, um escape. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias. E esse terremoto vai estar registrado lá em Amós, do capítulo 1 ao 2. Foi assim algo muito chamativo, muito assim inusitado. Então ele vai colocando essas falas e alguns historiadores dizem que talvez sejam acontecimentos futuros relacionados à volta de Jesus, e alguns dizem não, é para aquele tempo. Eu prefiro acreditar naquilo que diz Deuteronômio, né, 29, que as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Então não temos tanta luz para caminhar agora, não daria tempo, mas é necessário a gente estudar um pouco mais sobre isso. Então caminhe um pouco mais com uma Bíblia de comentário, busque, né? A Bíblia em si é o seu melhor comentário, faça isso para nós não cairmos aqui em contradição com nada. Então um livro muito, muito bom de se estudar, mas estudar nas minúcias, tá bom? Eu espero aqui ter trazido alguma luz sobre esse capítulo de Zacarias 14, e eu quero fechar aqui com João capítulo 8, do versículo 1 ao 14. É aquela história já muito conhecida, que cheio de compaixão por parte de Jesus, ele olha para aquela mulher pecadora que os fariseus estão trazendo aos pés dele, querendo que Jesus dê uma opinião para que assim confirme a queda de Jesus em uma armadilha. Os fariseus e os saduceus eram cheios de pegadinha para querer enquadrar Jesus. E eles perguntam, né, para Jesus, mestre, essa mulher foi pega em adultério, na lei de Moisés diz que tem que apedrejar, tu o que dizes? Jesus baixa ali a cabeça, começa a desenhar no chão. Alguns dizem que ele estava escrevendo ali o pecado daqueles fariseus hipócritas, falsos, sepulcros caiados, né? E Jesus, quando levanta para eles, direcionando para responder, diz assim, quem dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso foi tão forte, tão convicto, que Jesus tinha tanta certeza que ninguém iria apedrejá-lo, que ele torna novamente a escrever na terra, e daqui a pouco, um por um, do maior ao menor, a Bíblia diz, foram embora. Jesus olha com um olhar de compaixão, eu fico imaginando essa cena linda, Jesus cheio de compaixão, o olhar dele cruzou com o daquela mulher pecadora, e houve uma explosão de sentimento, de alegria, um misto de sentimentos ali naquele momento. E ele dá essa palavra para aquela mulher. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou? Ela diz, não, mestre. E ele retorna para ela e diz, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. A palavra para nós hoje é, eu também não te condeno. Vai, não peque mais. Seus pecados estão perdoados. Deus é um Deus amoroso, ama a sua vida, e quero continuar com você aqui por mais alguns dias, na graça e no amor de Deus. Um abraço para você, um beijo para o seu coração. Fica na paz. Até a próxima. Paz.